Hoje vamos falar da segunda temporada de Sandman. Galerinha, eu realmente gostei de Sandman. Eu gosto muito dessas coisas meio etéreas. Esse conceito da série, nossa, mexe muito comigo. Ah, e antes que eu esqueça, vai ter spoiler nesse vídeo. Voltando à série, por exemplo, todo o conceito dos perpétuos, que são manifestações físicas das forças naturais, conecta esses seres intimamente com a existência. E o mais curioso é que, quando você observa atentamente, começa a perder o conceito de bem ou mal. Aqui, o termo cinza é muito bem-vindo. Então presta atenção nisso aqui, porque é uma sacada muito inteligente da série. Por exemplo, temos o desejo. E devido à personalidade da entidade, a gente tende a ver ela como uma vilã, mas analisando friamente, como extinguir o desejo da existência? E eu sei no que você pensou, seu mente poluída, mas não é só disso que o desejo se trata. O desejo interfere, por exemplo, em querer conquistar algo, em aprender um novo idioma, em conhecer pessoas novas, tá vendo? O personagem meio que é um reflexo das várias nuances da existência e da percepção dos seres vivos. Pode parecer que eu tô tendo aquela viagem violenta, e olha que eu nem bebo, mas prometo que a coisa vai melhorar. Então fica até o final do vídeo que vai valer a pena. E já se inscreve no canal, porque a gente tá quase chegando a 5.000 inscritos. E eu quero muito fazer essa comunidade crescer. Então deixa aquele like que ajuda demais e não custa nada pra você. Vamos fazer esse canal bater 10 mil? Vamos fazer esse canal bater 10 mil pessoas? Bom, agora, vamos entrar no ponto crítico da temporada. O grande problema da segunda temporada é que colocaram muitos arcos dentro de poucos episódios. Pelo menos pouco eu entendi. Se não estiver sendo isso, me corrija aí. Mas tem arco do inferno, da Rainha Nada, do Orfeu e também o da destruição. A temporada, ela começa com os irmãos se reunindo para discutir um evento. Então o Sonho é lembrado sobre uma mulher que ele amava e que, por ser mortal, acabou no inferno. Repara bem nessa parte que ela é bem simbólica. Sonho havia se esquecido dela, mas foi lembrado por sua irmã morte da injustiça que cometeu. Sabendo disso, Sonho resolve ir até o inferno liberar Nada. Pausa aqui para eu comentar um pouquinho sobre o nome dessa personagem, Rainha Nada. E por mais que não tenha nada a ver com a personificação da ausência de vibração, e olha, o meu conceito de nada é meio filosófico, então qualquer hora eu explico para vocês essa viagem. A Rainha Nada, ela foi a primeira rainha do início da civilização. Uma jovem negra descrita como a mulher mais bonita do mundo, rosto oval, lábios carnudos, olhos escuros e cabelos pretos longos e cacheados. Quando o Sonho a tomou como amante, mesmo sabendo que era proibido, enfureceu o sol que destruiu o reino dela. Nada ficou horrorizada com o que havia acontecido e tentou terminar com o Sonho, mas não conseguia fugir dele. E ela, não vendo uma alternativa, ela foi lá e se autodestruiu a si própria. Sabe, a gente não pode usar a palavra aqui no YouTube, só sabe como que é. Sim, essa parte é trágica e, por que não poética ao mesmo tempo? Sonho não se conformou, seguiu Nada até o reino da morte. Tome insistente! E quando ela recusou ser rainha dele, ele com raiva a enviou para o inferno. Essa história, ela não é infelizmente contada na série. Esse arco com certeza daria uma temporada inteira, mas talvez porque eles sabiam que a série ia ser cancelada, acabaram tendo que amontoar ali um monte de acontecimento. Voltando para a adaptação da Netflix, Sonho vai ao inferno e descobre que Lucifer liberou todo mundo. Sim, o portador da luz não queria mais o inferno e entregou a chave nas mãos de Morfeu. Inclusive, é nesse exato momento que começa a série Lucifer, que é quando o Lucifer ele abandona ali o inferno, sabe a série? Então ela começa exatamente neste ponto. Bom, com a chave do inferno nas mãos, várias entidades e deuses menores começaram a aparecer na porta do sonho querendo a posse do inferno. E aqui, olha, eu achei a coisa meio bagunçada porque mistura de mitologia aqui é sem fim. O Thor, o Odin aparece, mas assim, o personagem mais importante desta parte é Azazel, que estava com a Nada em posse e ele propõe uma troca.
a rainha pela chave. Lembrando que Azael é um demônio e ele diz estar lá lutando pela casa dele e dos seus... Da sua espécie, vamos colocar assim. Sonho diz que vai pensar, mas no final ele entrega a chave para os anjos Remiel e Duma. Azael fica meio chateadinho com isso e avisa: se quiser nada, vem aqui buscar. Sonho então retira a rainha do corpo de Azael, mas a Azael consome Sonho. Pelo menos era o que parecia. Na verdade, o Sonho havia aprisionado o demônio dentro de uma garrafa. E essa parte mostra o tamanho do poder do Sonho, principalmente dentro do seu próprio domínio. Lembrando assim, o Sonho está abaixo de Lúcifer na hierarquia ali da DC. Bom, no fim, nada fica no palácio de Sonho, mas sem querer falar com ele, né? Mano, condenado a 10 mil anos ali no inferno. Depois dela se recuperar, ela diz que vai embora e que não quer que ele a siga. Que os perpétuos são incapazes de amar e que ela não o ama mais. Nada vai embora e o reino do Sonho fica debaixo de chuva, representando a tristeza de Morpheus. Tá vendo aí o que eu falei? Em poucos episódios tivemos o arco do inferno e o da nada. Muita coisa ficou corrida, sem tempo de ser explicada. Apesar disso, os diálogos continuam sendo bem escritos, profundos e enigmáticos como sempre. Essa explicação, por exemplo, que eu dei do nada, foi porque eu fui lá pesquisar e trouxe ela, mas na série não mostra nada. Bom, e aí chega a irmã do Sonho, a Delírio, e eu achei essa personagem muito carismática, meio doidinha, mas muito carismática, pedindo ajuda para ir atrás do irmão que desapareceu, o Destruição. Depois que acontece esse arco da Rainha Nada, começa o arco de Orfeu. Na verdade, o Sonho teve um filho como a mortal, e esse filho é Orfeu. E sim, é o mesmo Orfeu que a gente já conhece lá da mitologia. Aquele mesmo que aparece lá nos Cavaleiros do Zodíaco, sabe? O Orfeu de Lira. Então, e aí o que é que acontece? Tem aquele mito clássico. O Orfeu se casa com Eurídice, mas no dia do casamento a esposa dele morre com uma picada de cobra e acaba indo lá pro submundo. Inclusive aqui entra um detalhe curioso que a série escorrega. A esposa do Orfeu vai para o submundo de Hades. Já a Rainha Nada, que vive no mesmo universo, foi mandada pro inferno. Tá entendendo a diferença? Porque tecnicamente o submundo de Hades não é o inferno, são conceitos diferentes. E daí que é a possível justificativa? O inferno, ele existe por quê? Porque na cabeça dos humanos eles criaram o inferno. Então, como a série se baseia no que a vida senciente imagina, por exemplo, o sonho só existe por conta dos humanos, por conta das criaturas que sonham. Vamos colocar assim, não é só os humanos que sonham. Então o inferno é a mesma coisa. Como os humanos começaram a imaginar o inferno, eles criaram essa dimensão que é o inferno. Assim como os gregos acreditavam no submundo de Hades, os gregos acabavam sendo levados ao submundo. Você entende como que é um conceito meio confuso. Então cada crença ali leva você para aquele destino. Então por isso que Nada vai para o inferno e no caso, a Eurídice vai para o submundo. E eu acho isso meio ruim para a série. Ela mistura essas mitologias e sem o tempo necessário, tudo fica meio sem critério. E você, como que tá assistindo, tem que... Pô, mas não casa bem. E claro, eu sei que os perpétuos, eles estão acima do multiverso. Então, dá pra dar uma explicação, mas mesmo assim, pela falta de tempo e pela correria, fica tudo meio confuso. Mas, ó, segura essa, porque agora sim nós vamos ver um dos momentos mais pesados da trama. Orfeu, devastado pela morte da esposa, procura quem? A tia Morte. E pede ajuda para trazê-la de volta. Só tem um problema. Se um mortal vivo entrar no submundo, a morte não pode mais buscá-lo. Ou seja, ele se torna imortal. E você pode pensar, mas ser imortal é uma dádiva. Mas não é bem assim. Na verdade, é uma maldição. Pensa comigo. Você é imortal, certo? Você não vai morrer. Independente do que aconteça, você não vai morrer. Daqui 100 milhões de anos, ou daqui 1000 anos, ou daqui 100 anos, o planeta vai explodir. Mas você não vai morrer. Por quê? Porque você é imortal, você vai continuar vivo.
A morte não vai vir te buscar. Ou seja, vai passar eras e eras e eras e você continua vivo. Você entende? Ou seja, você viver 1000 anos, você até pensa, pô, legal e tal. Mas imagine isso quando tudo deixa de existir e só tá você lá. Você tá entendendo? E você continua vagando sozinho pelo universo. Você não pode morrer. Vai passar estrelas, galáxias, tudo desaparecendo e você ali vivo. Não é muito mais pesado quando você pensa por esse lado? E aqui, de fato, a série acerta de novo, porque mostra o quanto isso pesa pro Orfeu. Orfeu, então, ele desce até o submundo e canta pro Hades e pra Perséfone. Inclusive, cara, que música linda! A série aqui acerta, assim, linda, linda. Harmonia, um negócio assim, cara, é muito bom essa música. Essa música, assim, tipo, sinceramente, assim, como músico, eu achei genial. Bom, inclusive, é como é o mito original, e eles representaram muito bem isso. Eles permitem, então, o Hades fica encantado, a Perséfone também. Então eles permitem que a Eurídice venha de volta. Só que com uma condição. Foi a mesma do Cavaleiro dos Zodíacos. Ele não pode olhar para trás até sair do submundo. E esse para mim é o único momento assim que a série... Ai, a série vinha tão bem. E nesse momento exclusivo, eu acho que até pela correria, ela comete essa cagada. O Orfeu olha para trás porque ele sente a Eurídice atrás dele. Então meio que dá aquela saudade. Ele olha... dela vai volta pro submundo. E isso eu achei muito sem graça, sabe? Achei meio bobo. A série constrói uma tensão assim para te entregar uma coisa assim, e daí essa motivação eu particularmente achei meio rasa. Mas beleza, vamos seguir que ainda tem muita coisa boa. Orfeu, ele entra numa depressão absurda. Ele tenta morrer a qualquer custo para reencontrar a esposa no submundo. Ele se entrega com umas entidades lá, não sei se são fúrias, alguma coisa desse jeito, mas eu sei que elas despedaçam o corpo dele e só sobra a cabeça. Só que tem um detalhe, ele é imortal, lembra que eu falei? Ele é imortal. E só a cabeça continua viva. Com o tempo, tem uma garota lá que encontra ele e cuida dele. Depois, por ordem do próprio Sonho, pai dele, Orfeu é levado para um templo onde ele é cuidado por séculos. A cabeça dele ali é guardada como um oráculo. E tudo isso é lembrado pelo próprio Sonho, porque ele precisa encontrar o irmão Destruição. Agora tem outro ponto importante. Sonho precisa de um oráculo para localizar o irmão, mas o oráculo normal da Terra, ele não consegue enxergar os perpétuos, a menos que esse oráculo seja da própria família, entendeu? E daí sim ele lembra de Orfeu. Delírio, a irmã do Morfeu, tá passando ali por uma crise, ela quer muito encontrar a Destruição, porque ela sente um vazio existencial, tá com sintomas de depressão, e o Sonho inicialmente até topa ajudar, mas a real motivação é que ele quer ir atrás da Nada, que, como eu falei, foi pro mundo lá dos despertos. E aí que a coisa começa a escalar de vez. O Destruição, prevendo que alguém em algum momento ia tentar encontrá-lo, cria um mecanismo que qualquer pessoa que saiba onde ele está e seja questionada sobre sua localização, morre. Então, durante essa jornada, Sonho e Delírio acabam matando algumas pessoas ali, alguns personagens. Inclusive alguns personagens que são pouco relevantes para a história, assim, que se tirasse algumas cenas ali não ia fazer diferença nenhuma. Mais pra frente, o Sonho decide procurar o irmão Destino, que é quem sabe onde o Destruição está. Só que o Destino diz que só um oráculo da família pode dar essa resposta. E aí o Sonho vai até o templo onde está a cabeça do Orfeu, né? E o reencontro é meio pesado, assim. Orfeu topa da informação, mas em troca ele quer uma dádiva. E a gente já sabe o que ele quer, né? Que é morrer, partir dessa pra melhor. Desde sempre o desejo dele é esse. Só que, como eu disse, ele não pode. E viu como a série assim deixa a coisa bem pesada? Ela mostra isso, sabe? Sonho, então, finalmente, encontra Destruição. E, cara, essa parte que é bem legal mesmo. Destruição, ele explica que largou o reino dele porque ele acredita que mesmo sem ele, os humanos continuam destruindo tudo. E olha, interessante, o poder dos perpétuos não está exatamente neles, mas no reino. Lembra que o Sonho foi aprisionado lá na primeira temporada? Mas o reino continuou existindo, porque as pessoas continuaram sonhando. Ou seja, o poder é o da ideia e não da personificação consciente.
Destruição também tem um cachorrinho que fala que deixa o negócio bem fofo, assim. Nossa, é muito interessante esse bichinho. E ele dá esse cachorro pra Delírio, como forma de consolo. E ela fica super feliz, assim, com o novo amigo, assim. A Delírio é uma mistura de criança, é um personagem muito curioso, sabe? É um personagem muito curioso. Depois disso, o Sonho volta pro templo pra cumprir o trato. E assim, ele mata o próprio filho. Só que isso tem um preço altíssimo. Os perpétuos não podem derramar o sangue de um membro da própria família. Quando isso acontece, eles são punidos com a não existência. E aí surgem 3 entidades que na próxima parte irão atrás do sonho para aplicar essa punição. Mas isso é o gancho para a segunda parte da temporada que vai sair agora no final do mês. A série como um todo é bem incrível, tirando esse momento meio fraco do Orfeu olhando para trás. O restante do roteiro é muito bom. Profundo, bem escrito, reflexivo. E eu gosto muito dessa postura do sonho, esse jeito etéreo, sabe, meio frio. Faz sentido porque ele carrega o peso de representar algo que é universal. E o mais legal é ver como ele muda. A própria Delírio fala para assim, você mudou muito, irmão. Ela é engraçadinha. E claro, os perpétuos mudam porque eles são reflexos da humanidade ou dos seres sencientes. A humanidade e esses seres também mudam. Então é natural que a personificação atinja novos humores. Mas, bom, esse vídeo já tá bem longo. Eu contei aqui tudo o que aconteceu até esse ponto. Vamos esperar o final da temporada agora no final do mês. E eu quero saber de vocês. Vocês assistiram Sandman? Curtiram a série? Conta aqui pra mim nos comentários que eu leio, respondo tudo. E um beijo e até o próximo vídeo.